relação às batalhas da vida. Nós temos aprendido não só no Tadel, mas nós temos também, por meio das mensagens do culto de celebração, nós temos sido confrontados, desafiados, ensinados pelo Senhor. Muitas das mensagens tocam de maneira profética a nossa vida, mas elas também têm um recheio de ensino por meio delas. E uma mensagem que Deus tem trazido à igreja, não nessa última semana, a penúltima semana, foi sobre a tríade do mal. Você deve se lembrar. Foi uma mensagem importante, uma mensagem daquelas que vale a pena ver de novo, daquelas que em algum momento da nossa história faz muito sentido, e a gente volta a ver, e a gente é edificado, a gente é ensinado, a gente é ministrado mais uma vez. Então, algumas mensagens, obviamente não todas, né? Mas algumas mensagens são especiais e quase que nós podemos dizer que elas são atemporais. Elas, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância da nossa existência, caso nós ouvimos novamente, nós somos edificados. Essa tríade do mal é uma mensagem muito importante, porque ela fala justamente a respeito da batalha que nós temos. A batalha contra esses inimigos dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. E nós falamos lá nessa mensagem a respeito dessa tríade do mal, que é composta da nossa carne, composta do mundo e do diabo. Ok? Nós falamos a respeito da nossa realidade comprometida com o pecado, que é a nossa carne. Nós falamos a respeito do mundo como um sistema contrário aos valores e princípios da palavra de Deus. Nós falamos a respeito dos demônios, nós falamos a respeito de Satanás e seus demônios. Esses anjos caídos que fazem oposição constante contra os planos de Deus sobre a nossa vida. Então isso é um pano de fundo para que a gente possa explicar um pouquinho essa relação das línguas em função das batalhas que nós vivemos. Ok? Vamos encarar isso então? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6. Efésios capítulo 6, passagem conhecida a respeito da armadura de Deus, a partir do verso número 10. Efésios 6, 10. Aleluia. Efésios capítulo 6, verso 10. Para aqueles que procuram, um pouquinho depois, 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois vem Gálatas, logo vem Efésios. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Palavra importante é essa. Aqui é um estímulo e uma declaração que nos chama a uma responsabilidade de nós nos fortalecermos no Senhor. Pastor, explica de novo que eu não estava muito atento. Ok. Aqui ele está falando o seguinte, ó. Quanto ao mais, sede. Troca o sede ali por seja fortalecido no Senhor. Seja. Que é mais direto assim, né? É um imperativo, né? É uma ordem, um comando. Ele está dizendo o seguinte, olha, crente, seja fortalecido no Senhor. Traduzindo uma linguagem wesleyana, é sua obrigação ser fortalecido no Senhor. Ok? Para não restar dúvida, ele diz assim, ó, não só na presença do Senhor, mas na força do seu poder. Façamos uma distinção entre a presença e a manifestação da presença. Entre a intimidade com a presença de Deus e a manifestação da glória, do poder e da unção de Deus. Consegue compreender as duas coisas? Consegue entender que uma pessoa ela pode estar presente, mas ela pode não se manifestar? Ok? Por exemplo, nós estamos aqui num grupo de umas aproximadamente 70 pessoas hoje, essa noite. Entre as 70 pessoas, eu sou o que mais me manifesto aqui. É possível que alguma dessas 70 pessoas que estão aqui passe desapercebido. Alguém perguntaria, mas aquele irmão foi? A resposta é, foi. Mas eu não percebi ele. Por quê? Porque ele não se manifestou. Então a manifestação, ela obviamente deixa clara a presença, mas não significa que não estava antes. Então presença é uma coisa, manifestação é outra, ok? Então quando a gente fala de seja fortalecido no Senhor, ele está dizendo qual é a fonte. A fonte é a presença de Deus. Mas ele fala que existe um fortalecimento que não tem a ver só com a presença e da intimidade, mas tem a ver com uma liberação de poder.
de unção, de glória, ok? E é sobre isso que a gente vai falar. Porque a presença de Deus é uma realidade da nossa vida. Você concorda comigo, certo? O dia que você entregou a vida para Jesus, você está em Cristo. Se você está em Cristo, Cristo, na verdade, Ele habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Então você é casa de Deus. Você é tabernáculo do Senhor. Você é o lugar onde Deus habita. Isso é seguro. Esse lugar aqui não tem a garantia da presença. Esse aqui é um lugar consagrado para que Deus possa fazer grandes coisas aqui, mas na verdade a garantia da presença de Deus não está nesse lugar aqui em si. Está quando você vem aqui, quando nós nos juntamos. Então há uma promessa, Ele estará conosco. E não apenas estará conosco de uma maneira relativa, assim, talvez ali, talvez lá no fundo, talvez aqui no canto. Não, a garantia dele de que Ele está conosco é porque a presença dele habita na nossa vida. Dito isso, vamos falar a respeito da questão da força do poder. Fala ali, quanto ao mais, vou trocar o sede por seja para ficar mais fácil para a gente, tá? Seja fortalecido na força do poder de Deus. Traduz assim essa parte. Seja fortalecido na força do poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Pense em coisas poderosas e saiba que por mais que você pense em algo poderoso, não chega perto do poder de Deus. Beleza? Pensa no Thanos, não chega perto do poder de Deus. Pensa na Capitã Marvel, não chega perto do poder de Deus. Pensa um motor com 1000 HPs, não chega perto. Um horsepower, né, que é o poder do cavalo, ou seja, que sejam 1000 cavalos puxando algo, não chega perto do poder de Deus. Ok? Então, quero dizer que esse poder aqui é um poder ilimitado. É um poder total, pleno. Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Nosso Deus é conhecido como Deus Todo-Poderoso. E aqui está falando que cabe a nós nos fortalecermos nele. Ok? Vamos seguir porque a conversa está boa, mas a gente precisa chegar no ponto mais importante que você vai entender por que eu gastei tempo com isso. Versículo 11. Revestivos. Quem que se reveste? É Deus que reveste a gente? Que interessante essa pergunta, né, pastor? Eu nunca tinha pensado assim. Olha o que diz lá. Revestivos. Entenda assim, o revestimento é o seguinte. Tem uma vestimenta aqui. E Deus diz, olha, eu preparei essa vestimenta. A pergunta é de quem é a vestimenta? Deus fez ela. Para quem é a vestimenta? É para a gente. Aí chega Deus e fala assim, revestivos. Traduzindo, se vista com essa armadura. Está entendendo? Então, a quem cabe se revestir? Nós. Interessante isso também. Porque tem gente que acha que precisa de uma experiência onde Deus aparece numa visão, entrega uma armadura, coloca em você, ajeita, dá um tranco no cinto, assim, opa, agora tá legal, e solta você para você viver uma batalha espiritual. Não, ele fala, você se reveste, revestivos de toda. Qual que é toda? O que significa toda? O que significa, Tânia? Toda significa toda. Sensacional. Márcio já sabe isso também, né, Márcio? Toda significa em todas as línguas, toda. Por que ele fala toda? Porque ele não está dizendo assim, escolha uma parte que você gosta da armadura e coloque ela. Ele está falando assim, toda ela é importante. Por que toda uma armadura é importante para uma pessoa que está numa guerra? Por quê? Me diga aí rapidamente, fácil. Porque é proteção. Então, se eu uso só parte dela, significa que uma parte de mim está desprotegida. Muito bem. Então, vamos lá. Revestivos de toda a armadura de Deus. Toda ela é importante. Tudo que vem depois é importante. Para quê? Agora vem a finalidade da proteção. Ó. Para poderdes ficar firmes. Eita glória, tem uma palavra importante na nossa geração, é firmeza. A nossa geração ela é meio, aquele, sabe, pau de banhado, assim. Tá firme que nem pau de banhado, palanque de banhado, sabe? Uma coisa assim que, uma firmeza, se você pisar em cima, você vai pro lado. Não dá para você colocar nada em cima, porque não tem sustentação, não tem firmeza. Tem uma aparência que dá para você pisar, você pisa e se afunda. Então, infelizmente, a nossa geração, ela tem uma aparência assim de palanque de banhado, uma linguagem mais do sul. Mas acho que você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Você já deve ter visto aquela, tipo, uma ponte do rio que cai, né? Tem uma aparência, agora vai, você pisa e opa! Então, tem uma geração de cristãos no nosso tempo que vive assim, não tem firmeza. Por quê, pastor? Porque é culpa dos outros? Não, ele fala assim, ó,
Vou traduzir na linguagem de Paulo aqui nesse capítulo, mais especificamente nessa passagem. Ele está dizendo o seguinte, ó. Esse camarada cristão não fez a sua parte, não cumpriu com a sua responsabilidade. Ele não vestiu a roupa que Deus fez exatamente do jeito dele, para que ele pudesse ter vitória. Cabia a ele fazer isso, ele não usou. Então ele está, o que eu falei antes? Desprotegido, né, Ana? Desprotegido. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Alguém poderia perguntar. Para poder ficar firme. Firme contra quem? Agora vem, ó. Firme contra as ciladas. Olha o detalhe da palavra ciladas, hein? Traduz a cilada como truque. Sabe aquele truque mágico? Ele faz você ver uma mão enquanto a outra te leva a alma, se deixar. Você, olha que coisa linda, nossa, que coisa maravilhosa. E por outro lado, você está sendo lesado, você está sendo retirado algo de valor de você. A lógica de um ladrão, um sorrateiro, que consegue com habilidades, com artifícios, conseguir arrancar alguma coisa de você. Essa é a ideia do truque. Ele é malandro, ele é um artista no sentido pior da palavra, não no sentido bom da palavra. Ele usa de artimanhas, de maneiras de fazer você cair no engano. Ele usa de truques, traduza isso na palavra no Almeida aqui, na linguagem Almeida, como ciladas. Ciladas de quem? Ciladas do diabo, ok? Agora vem a respeito da nossa luta. Interessante ali. Versículo 12 fala assim, porque a nossa luta é contra o nosso irmão da igreja chato. Não diz isso, né? Porque a nossa luta é contra a nossa sogra. E a nossa luta é contra... Não diz nada disso, né? O que diz lá? Porque a nossa luta não é... Detalhe do não é. Não é contra... Traduza carne e sangue. Quando você pega carne e sangue, dá uma pessoa. Ok? Essa é a ideia. Não é contra seres humanos. Ok? Nossa luta não é contra seres humanos. Não é. Então o que ela é? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores. Olha a palavra domínio, dominação, exerce dominação. Contra os dominadores deste mundo tenebroso em função do pecado. Contra as forças espirituais do mal. E onde eles atuam? Nas regiões celestes. Traduza isso de uma maneira espiritual e não de maneira física, concretamente. Claro que ele atua de maneira física, mas em primeiro momento é uma batalha espiritual. Traduz o versículo 12 como a minha batalha como crente é uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual, os meus inimigos não são pessoas. Os meus inimigos são demônios. Traduz assim. Versículo 13. Está chegando no ponto mais importante dessa passagem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Interessante, né? Sujeitai-vos a Deus. Completa o versículo bíblico para mim. Sujeitai-vos a Deus. Olha a palavra que é usada lá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha de novo a passagem aqui agora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Por que aqui tem que resistir? Porque aqui é contra quem? É contra o diabo. Se fosse na luta contra o pecado, a gente deveria resistir? O que você acha? Se fosse na luta contra a tentação, contra o pecado, uma proposta tentadora, pecaminosa, para que a gente caia. Eu estou dando a chance para os homens acertarem. Nem falem, mulheres, porque foi pregado na rede de homens sobre isso. Então nem falem. Dá a chance para eles. Tá? Eu estou dando para levantar a bola dos homens. Então vamos lá. Então, de novo. Aqui ele está falando o seguinte: para que possais resistir no dia mau. Aqui ele fala resistir por causa de quem? Entre a tríade do mal, quem que eles estão resistindo? Ao diabo. Se fosse resistência, se fosse uma luta, melhor dizendo, contra tentações. Vamos imaginar tentações sexuais. Qual que deveria ser a postura da pessoa? Resistir. Exatamente errado. Chamar o Rafael Pereira para pregar de novo, hein? Graças a Deus, alguém que não estava lá acertou. Mistério, hein? Foi mistério de Jeová. Rubens falou isso? Parabéns. Você não estava lá, né? A Bíblia fala que contra o pecado a gente não resiste, a gente foge.
pregar de novo, não tem? Ele ficou falando, tem que fugir da aparência do mal, fugir, tem que se abster, tem que fugir, tem que dar no pé. O José fugiu, a pregação é toda em cima do José, eu estou falando minha vida, eu fugi, vocês têm que fugir, quem aqui não fugiu já caiu, vamos orar por você. Uma pregação inteira falando sobre isso. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Mas a gente vai aprender, em nome de Jesus. Resistir, é isso não? Em relação ao pecado, o que a gente tem que fazer? Fugir. Agora em relação ao diabo... O que é resistir? Resistir é você não vai passar aqui, ó. Oferece resistência. Isso é oferecer resistência. Vem, não vai passar, não vai passar. Isso é resistir. O que é fugir? É vazar, deitar o cabelo, picar a mula, sair correndo, vazar. Ó, aqui, ó. É não deixar nada. Não estou mais aqui. Deu para entender? Por quê? Porque uma coisa é o que me tenta. Outra coisa é aquele que vem para se opor. Eu percebo isso, eu sei, é o diabo, então eu resisto. Então vamos lá, vamos avançar. Para que possais resistir no dia mau. Aqui o dia mau está ligado a uma batalha espiritual, que já foi falado no versículo 12, que é contra as hostes espirituais do mal. E depois, olha aqui, isso aqui tem que ser grifado na Bíblia. Ó. E depois de terdes vencido... eu gosto da palavra tudo. O pastor gosta da palavra tudo. A Bíblia também gosta. Vamos lá. E depois de teres vencido, resta espaço para derrota aqui não? Porque ele falou que é para vencer tudo. Eita, promessa poderosa. Ele está dizendo o seguinte, ó, a vestimenta que Deus elaborou e chamou de armadura, é a sua responsabilidade, a minha responsabilidade como cristão, como crente, usá-la. Se usarmos... A promessa é que nós resistiremos a Satanás no dia da pressão, no dia mau. E vamos vencer totalmente, vamos vencer tudo. E depois de ter vencido tudo, aí vem um detalhezinho interessante, que coisa linda. Ó. O que acontece quando o cara vence? De forma natural, o que acontece? A pessoa vence. Qual que é a coisa mais natural de uma pessoa que alcançou o topo? Ela relaxa. Agora está tranquilo, agora tá que maravilha. Nossa, foi tanta labuta, foi tanta força, foi tanto trabalho, tanto esforço que eu fiz. Eu alcancei o topo. Aí ele fica relaxado, ele já não usa, às vezes, tem casos que são exceção, mas muitas pessoas fazem o maior esforço para poder alcançar a meta. Alcança a meta, em vez de fazer que nem a Dilma, que dobra a meta, não dobra. Aí ela reduz a meta. E fica estocando vento daí, né? Só se for. Essa hora da vergonha alheia, não dá? Então, ele fala, depois de vencer de tudo, venceu, o que você faz? Permanece. E permanece como? De boa, sendo abalado por qualquer outra coisa que venha. Não, ele permanece inabalável. Uau! Nível de constância dessa palavra, absoluto, você percebe? Versículos absolutistas no nível de firmeza, constância, de propósitos claros, definidos e que se mantém em dias maus, depois que vence, no dia mau, está tudo aqui ligado. De novo, para não achar que o pastor está exagerando, vamos ao versículo 14. Estai, pois, firmes. Começa, o negócio é firmeza, você percebeu que o negócio ali é firmeza? Porque não adianta usar armadura de maneira molenga, de maneira mole, sabe? Aqui ele está falando assim, ó, estai, pois, firmes. Agora vamos começar a falar da armadura. A primeira coisa é importante, está firme, beleza, então vamos lá. Cingindo-vos com a verdade. Eu não vou entrar nessa palavra aqui, porque isso aqui é uma mensagem, 2, 3 ou 4. Você já tem um pouco de noção, eu vou para o que mais importa. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar, de novo lá, ó, todos, não são alguns, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, todo crente
Bom de Bíblia sabe. Isso aqui é o quê? É uma narrativa da indumentária, da vestimenta, da armadura, das batalhas medievais, não só das medievais, das mais antigas ainda, as batalhas lá dos romanos. Temos aqui um retrato perfeito, uma linguagem bem conhecida da época, dentro do contexto do Império Romano, isso aqui era muito, muito fácil de entender. O apóstolo Paulo, por direção do Espírito Santo, usa dessa figura de linguagem para falar de cada realidade espiritual que o crente tem que colocar na sua vida. Perfeito, está tudo alinhadinho. Aí a maioria dos crentes para aqui e não lê mais depois. E a parte de não ler depois é que nos pega, porque o que tem a ver com o ler depois é que chega justamente no momento em que a gente vai falar a respeito do falar em línguas. Porque olha o que diz lá. Eu estou no versículo 18 agora. Ele termina dizendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 ele diz assim, ó: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Eita glória. Orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele segue falando mais coisas importantes, mas vamos ficar até aqui em relação ao que nos importa. Opa, caiu. Do que nos importa dessa palavra. Dessa palavra o que nos importa, queridos, a parte mais interessante daquilo que eu quero falar com vocês é justamente essa parte do orar no Espírito, que ele está mencionando no versículo 18. Porque ele fala assim, ele fala uma coisa que é humanamente impossível, certo? Que é o orar em todo o tempo. Ele fala uma realidade que não pode ser praticada de forma natural. Porém, juntando essa palavra com Romanos 8, que ele fala a respeito da intercessão contínua do Espírito Santo por nós, e que a gente já fez ponte no último Tadel, com a realidade do Espírito Santo que está constantemente orando por nós, mas que em vários momentos da nossa vida, quando nós vivemos uma vida espiritual, e quando nós entendemos que batismo no Espírito Santo, oração em línguas, não é uma realidade para o outro, mas é uma realidade para a minha vida, e eu passo a fazer uso daquilo que Deus já me deu, e eu começo então a orar em línguas. Aí nós falamos que Romanos 8 tem também lá componentes dessa intercessão que o Espírito Santo faz em nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele com gemidos inexprimíveis ora através de nós, de maneira que nós possamos viver o propósito de Deus. E aí vem aquele clássico texto, né, agora, a declaração dele, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Foi isso que a gente falou na semana passada, está no nosso último Tadel, se você quiser entender um pouquinho mais. Então, nós já falamos a respeito dessa realidade de orar no Espírito, como sendo vinculada à oração em línguas. Vinculada à oração em línguas. Aqui ele fala de orar em todo tempo no Espírito. Um desafio de forma natural. Mas uma realidade, ele está abrindo aqui como uma coisa que Deus quer, que Deus deseja. Que nós tenhamos consciência disso. Que nós tenhamos consciência disso e que nós comecemos a praticar isso. Como assim que a gente faz, pastor? Não estou entendendo onde você quer chegar. Bom, se eu falar para você assim, ó, Júlio, Deus requer de você uma vida maior de oração. O Júlio vai entender, eu preciso gastar mais tempo com Deus e falar: Pai, eu te amo, eu te desejo, eu te quero, faça tua obra na minha vida, abençoa a minha história, minha família, minha esposa, abençoa o meu contexto profissional, e vai ficar naquela oração de ação de graças, uma oração de adoração, de louvor, de intercessão, de petição, os tipos de oração em língua portuguesa, beleza? Porque ele está entendendo que o pastor recebeu uma palavra da parte de Deus, que ele deve orar mais, ele vai procurar ser obediente em relação a isso. Mas quanto que ele vai conseguir orar de fato, de verdade, nesse dia, ele começar a praticar isso? Não sei. Porque acontece, ele vai começar a orar e de repente surge uma necessidade. Tem que atender o Miguelzinho que está chorando. Tem que de repente fazer um atendimento no Uber. De repente surge um trabalho em relação a gesso. E é o cliente. E aí complicou. Ou a Tânia chama no telefone. Ou alguma outra coisa surge importante. O que acontece? Se nós vamos olhar para todas as situações que vão tirar a gente desse tempo de oração, pode ser que a proposta dele de orar 2 horas, 3 ou 4, ao final de um dia se torne em 10 minutos, 15. De fato e de verdade. Não estou nem dizendo que ele não consiga, não estou nem dizendo que ele não queira,
ou que ele não possa, mas o nosso momento atual, o nosso mundo moderno nos chama muitas coisas a responsabilidade, muitas coisas roubam o nosso tempo com Deus. Isso é uma triste realidade. Vamos imaginar que ele seja uma pessoa assim, daquelas posicionamento firme, ele fala, não, eu estou falando com o rei do universo, o rei da glória, ninguém vai me tirar daqui, glória a Deus, aleluia. Mesmo assim, com tudo que ele tem para fazer, talvez ele ore 1 hora, talvez 1h30, talvez 2 por dia. Glória a Deus. Será um abençoado homem de intimidade com Deus. Agora, ele consegue viver essa realidade aqui em todo o tempo no Espírito? Orar em todo o tempo no Espírito? O dia dele tem 24 horas, ele conseguiu ficar uma, quanto faltou? Está longe do orando todo o tempo, né? Tem que ter alguma coisa aqui a mais. Tem que ter alguma coisinha aqui que não é natural. Porque na forma natural não dá. Ele com certeza está falando a respeito da pessoa, da realidade, da obra e da oração do Espírito Santo. Mas aqui ele está falando assim, ó. Lembra que ele começou a falar assim, ó, sua responsabilidade, você tem que colocar, você tem que fazer, você tem que revestir, é sua parte. Não adianta você saber que está disponível para você, você tem que interagir, você tem que reivindicar, você tem que tomar para você. Eu, mais uma vez, associo essa passagem com aquilo que eu vou chamar para vocês aqui dessa noite de orar em línguas, uma arma espiritual. Eu vou dizer isso. Talvez você nunca ouviu isso. Talvez tudo que é de armadura você só ouviu até o versículo anterior. Você sempre falava de armadura e parava no versículo 17. Eu estou avançando para o 18. Estou dizendo o seguinte, ó. Tem uma arma espiritual. E essa arma espiritual, específica do versículo 18, é uma continuação da armadura, que não parou. Não parou. É orar no Espírito. Pastor, isso funciona? Totalmente. Absolutamente. Por quê, pastor? Porque quando você pega essa passagem com o mesmo escritor, foi o mesmo escritor que escreveu 1 Coríntios capítulo 14, certo? É o Paulo. Paulo escreveu Efésios. Paulo também escreveu 1 Coríntios capítulo 14. O que ele fala lá? Ele fala a respeito do seguinte, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com zelo os dons espirituais. Ok? Ele está falando a respeito lá de realidades dos dons espirituais. Ele começou falando no capítulo 12, explicou melhor a respeito do amor no 13, e ele vai continuar falando no 14. Tudo 1 Coríntios 14 agora. Agora eu estou no 14. Ele está falando a respeito dos dons espirituais. Fala o seguinte, ó. Você precisa procurar, buscar, anelar, desejar os dons espirituais. Tem pessoas que falam assim para você, crentes, hein, pastores, reverendos, apóstolos, mestres, sei lá. Eles falam assim, ó. Não, tem que buscar o amor. Tem que buscar agradar a Deus. Tem que buscar caráter. Tem que buscar o fruto. Tem que buscar os valores, os princípios. Está errado isso, pastor? Não, não está errado. Mas a Bíblia se encarrega de dizer que a gente tem que buscar mais uma coisinha aí. E detalhe que, escancaradamente, ela não falou desses outros, mas escancaradamente, ela falou desse aqui, ó. Ela falou o seguinte, ó. Procurai com zelo os dons espirituais. Procurai. Busque. Deseje. Faz parte. Desejar. Buscar. Anelar. Ah, então está querendo dizer que é característica de crente querer ser usado por Deus. É característica de crente querer ser usado por Deus. Crente quer muito ser usado por Deus. Tem uma pessoa que não é egoísta na vida humana, é o crente. Aleluia. Pela fé a gente está falando isso, né, irmãos? Pela fé. Pela fé, mas é a verdade. Tem um cara que não é egoísta, é aquele que recebeu, por obra do Espírito Santo no seu coração, o derramamento do amor. A Bíblia fala que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nosso coração. Que amor é esse? É o ágape ou o agape? Que amor é esse? É o amor pleno. Não é o amor humano. Não é o amor limitado, carnal, interesseiro, egoísta. Não. É um amor, vou usar uma linguagem moderna, altruísta. É um amor que coloca o outro na frente, primeiro. E está disposto a sofrer, a crer, a esperar. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor de Deus que ele relata no capítulo 13. Esse é o amor de Deus. E esse amor de Deus está na vida do crente. Ele não é egoísta. Glória a Deus, né? Nós não somos egoístas.
Então nós não queremos os dons espirituais para a gente poder ficar quente, para a gente ficar com calor. Meu Deus, que Pentecostes! Não, a gente não quer dom espiritual para poder ficar só aí expressando o quão avivados somos. Por que a gente quer os dons espirituais? Porque o capítulo 13 vem antes do 14. E o capítulo 13 ele diz, 14 ele fala, tem que procurar os dons. E no 13 ele fala, o amor. O amor, ele explica o amor. E o que o amor faz? O amor faz a gente sair da nossa zona de conforto, sair do nosso egoísmo e ir na direção das pessoas. Mas não só como alma bem intencionada, estou aqui poder ajudá-lo no que você for preciso, no que for necessário. A pessoa, eu queria isso, eu não tenho, tchau, até a próxima. Não, ele está falando o seguinte, olha, você vai e você vai ser assertivo. Pastor, se você sair assim perguntando para as pessoas que elas precisam, falar dinheiro. Falaram isso para Pedro também. Atos 2, ele ficou cheio do Espírito Santo, do 3 já queria o dinheiro dele. O cara estava lá, me dá uma esmola pelo amor de Deus, me dá uma esmola por caridade. Ele falou, não tenho nem prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho, e essa eu te dou, seja curado. Resolveu ou não resolveu? O cara ia ficar a vida inteira lá, no sinal pedindo dinheiro, na linguagem moderna. Ia ficar lá, ia botar a placa da cidade, não dê esmola pro coitado do homem, ia ficar nessa história lá. Até que chegou um Pedro cheio do Espírito Santo e falou assim, acabou esse negócio. Vai acabar esse negócio, eu não tenho prata, não tenho ouro. A solução dos seus problemas não vai ser o dinheiro, não vai ser as moedinhas que eu vou te dar. A solução é você ser curado. Rapaz, foi um rebuliço santo. O homem entrou pulando, saltando, com um avivamento no tempo. Deu um problema para o Pedro depois, mas tudo em ordem. Faz parte. Tudo em ordem. A pregação do evangelho é isso aí. Não tem batalhas nesse processo. E o evangelho vai crescendo justamente em função dessas batalhas. Mas eu queria que você entendesse que foi um resultado na vida daquele cara. Aquele cara, ele estava ali. Ele ia viver a vida inteira lá, arrastando no chão, pedindo esmola, porque não conseguia andar. Numa tacada só, Pedro olhou para ele e falou assim, olha para mim. O cara olhou e falou, não tem nem prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho, eu te dou. Seja curado em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o cara levantou e andou. Isso é solução ou não é solução? Isso é amor próprio ou amor para o outro? Amor para o outro. Pedro ganhou alguma coisa com isso? Não, quase foi para a cadeia. É amor. Ele quase que se deu mal nesse negócio. É que Deus serviu nesse negócio, saiu, foi uma benção. A história continua, mas esse não é o caso. Só para você entender, o centro do negócio aqui é amor. Então ele fala, seguiu o amor. Cara, é demais. Parece que a gente está lendo a mesma Bíblia, né? O Paulo e eu, a gente está numa sintonia aqui. Seguiu o amor. Eu falei do amor, está aqui, seguiu o amor. E procurai com zelo os dons espirituais. Por quê? Porque os dons espirituais estão a serviço da manifestação do amor. Agora ele vai, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Agora o detalhe das línguas aqui. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens. Senão, quando a gente fala em línguas, a gente fala com quem? Vamos de novo. Quando a gente fala em línguas, a gente fala com quem? Isso é importante você ter clareza. Tem crente que uma vez batizado no Espírito Santo, faz uso das línguas para demonstração de que é batizado no Espírito Santo. Não ora nada nunca, mas quando está no momento quente, de calor, de louvor, numa música, aí ele, não faz isso nem em segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Está fazendo isso para quem? Para Deus não deve ser. Agora complicou, pastor. Eu achei que era sempre para Deus. Ele fala assim, quem fala em línguas, não fala a homens, senão a Deus. Isso é a base do falar em línguas. Só que eu preciso ter essa consciência. Porque tudo que eu não tenho consciência, eu não me aproprio. O que eu não sei que é para mim, eu não tomo posse. Eu não pego. Eu preciso entender para poder obter. Entender, obter. Eu não obtenho aquilo que eu não entendo. E se eu obter sem entender, eu perco. Porque eu desprezo. Tudo que eu não valorizo, porque eu não entendi, não recebi, eu acabo perdendo. É assim a vida.
Ah, eu ganhei uma maravilhosa esposa. Não cuidou bem, passa um tempo, perde. Foi Deus quem deu? Foi Deus. Quem perdeu? Você. Está entendendo? Por quê? Porque não cuidou. Tem exemplo para você entender. Ah, mas era de Deus? Era do homem. Não era de Deus, a gente não cuida. Não tinha revelação. Então, a revelação, ela é proteção para a nossa vida, para que aquilo que Deus nos deu se mantenha. Aqui ele fala o seguinte, ele fala, ó, aquele que ora em línguas, ele não fala a homens, senão a Deus. Por que está explicando o óbvio, pastor? Você também, né? Explica coisas tão óbvias. Uma criança pode entender isso. É claro que orar em línguas tem a ver com Deus, não tem a ver com os homens. É óbvio. Mas isso é importante a gente ter essa consciência. É importante ter essa consciência. Por quê? Porque senão eu só quero língua para poder me comparar com outro irmão que já tem. Eu só quero língua para poder dizer, eu também já tive essa experiência. Eu só quero orar em línguas porque talvez seja um critério para alguém falar assim, agora você pode ser líder. Eu só quero línguas para poder aparentar para mim mesmo que eu sou espiritual. E aqui ele fala, não tem nada a ver com esse negócio. Aquele que ora em línguas, ora a Deus. Seu compromisso nas línguas está com Deus. Traduz orar como falar, conversar. Traduz assim, aquele que ora em línguas, conversa com Deus. Oh, agora ficou mais humano o negócio, tá legal, tá bonito. A nossa linguagem. Olha, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, Deus me deu uma via de comunicação com Ele de modo espiritual, pleno, perfeito, e que eu posso fazer isso em todo o tempo. Linkou lá? Em todo o tempo. Em todo o tempo, pastor? Em todo o tempo. Como assim, pastor? Ah, em todo o tempo. Porque é algo aqui, ó. Não é algo só aqui, ó. É mais aqui do que aqui. Aqui é o extrapolar. Aqui é o manifestar. É aqui. É de dentro para fora. É assim, é de dentro para fora. Eu quero só um negócio para fora, eu posso ser um fariseu. Quer mostrar. Eu não sou como os demais da igreja Fonte Vida que não oram em línguas. Eu oro mais que todos mais. Todos. Não, isso é fariseu. O fariseu se vangloria de que ele consegue umas coisas que os outros não conseguem. Serve como termômetro comparativo. Ele fala, eu sou bom, o outro é ruim. Ele não tem nada a ver com esse negócio. Ele fala assim, ó, seguir o amor. Procurar com zelo os melhores dons. Você deve procurar profetizar. Que é maior e superior a orar em línguas. Por quê? Agora ele vai falar, porque orar em línguas tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito, fala mistérios. Traduza mistérios por segredos. O que é um mistério? Um segredo. Agora você entendeu o pentecostal, mistério, né? Já enche mistério. Traduza a palavra mistério por segredo, você vai entender melhor. Deus te deu uma maneira de se comunicar com Ele que é secreta. Secreta a quem? A secreta para todos aqueles que podem, de algum modo, atrapalhar o processo. Ai, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tríade do mal. A minha carne. Ah, por isso que ela não entende, não vai entender mesmo. Essa ignorante dessa carne nunca vai entender. Essa bisteca braba, comprometida com a desgraça do pecado, ela não vai para frente, não vai mesmo. Ela fica atrapalhada, confusa e fala, bobagem, não faça isso, não tem nada a ver, está perdendo tempo. O mundo fala, o mundo ri, fala assim, tão bêbados. Tão bêbados, isso aí é um povo de louco, você tem que internar, isso é bipolar, esquizofrênico, isso tem demência em alto nível. Isso não é normal, um povo fica lá, isso é doença mental grave. Camisa de força urgente. Na nossa geração seria, coloque camisa de força. No século I foi, eles estão bêbados. Foi o que aconteceu, Atos capítulo 2. O mundo não entende. O mundo não entende. E o diabo? O diabo pira. O diabo pira porque não é a língua dele. Por que não é a língua dele? Porque ele é fruto de uma relação de amor. E esse amor, ele não entende. Ele foi completa e totalmente desprovido desse amor. Não há nada nele que vincule ele com amor. Ele é o maior desgraçado de todos, porque não há graça nenhuma sobre a vida dele da parte de Deus.
Ele foi aniquilado completamente, alheio, afastado, distante, absolutamente e eternamente de qualquer coisa que toque ao Senhor, que é amor. Essa língua que Deus deu, que narra realidades secretas, mistérios, e quem estava na última ministração já sabe que mistérios são esses? É bom falar. O professor gosta de falar esse negócio, né? Quem perdeu a aula passada vai ter que depois pegar. Mas como eu não sou professor, eu sou um pastor, eu indico o caminho. Você pode olhar a ministração, ver a ministração passada, porque a gente falou a respeito desses mistérios. Traduza rapidamente, pastor, porque eu não tenho tempo na minha vida de ver uma ministração sua de Tadel. Então eu vou resumir para você entender. Mistério. O Espírito Santo ora aquilo que foi oculto das gerações passadas. Aquilo que foi mistério entre todas as gerações anteriores e prévias, mas que no nosso tempo foi revelado na pessoa de Jesus, e que mora em nós, e Cristo em nós, é a esperança da glória. O que ele narra, pastor? O que ele fala? O que o Espírito está narrando em mistérios? O plano perfeito da minha vida, o plano único, absoluto, intransferível, inegociável, daquilo que Deus sonhou antes de todas as coisas para a minha vida. Não é para Daiane, Eliel, Gessé, Eunice, você, é a minha vida. Ele me deu uma língua sobrenatural de oração, cujo invólucro é o amor e o conteúdo é o seu propósito de amor. Esse é o mistério. Há vezes que nós entenderemos, sim, principalmente quando tem a ver com o outro, e por isso que ele coloca isso também com um tipo de oração que ele vai chamar de variedade de línguas, que tem a ver, não comigo, mas tem a ver com o corpo de Cristo de um modo geral. Aí vira dom espiritual de fato, de verdade, vira a serviço do próximo. Ele sabe disso, ele explicou isso, só que talvez não está tão claro que assim, variedade de línguas é uma coisa, e o falar em línguas para edificação de si próprio é outra. Porque o que fala em línguas, ele está orando a Deus e fala consigo mesmo. Se você continuar lendo 1 Coríntios, ele fala assim, olha, vamos organizar esse negócio porque está uma bagunça, vocês têm muitos dons, vocês fluem demais, mas está faltando amor, vocês estão atrapalhados, vocês são meninos na fé, vocês têm que amadurecer. Vamos organizar, um fala, o outro profetiza, o outro traz uma revelação, o outro traz uma interpretação. E vamos organizar porque está virando uma festa, tem gente que está saindo pela porta sem entender nada, tem os indoutos, tem os neófitos, tem os nécios, eles saem, eles acham que vocês estão loucos, a gente tem que ter uma preocupação com eles, a gente tem que colocar preocupação com os visitantes, com aqueles que estão chegando pela primeira vez. Esses são o foco do nosso culto público, então a gente tem que ter cuidado. Se não tiver uma revelação específica para a igreja, não fala. Aí ele fala o seguinte, fale com Deus e consigo mesmo. Eita glória. De novo em todo o tempo aí, Ele está dizendo o seguinte, você pode me ouvir, está aqui, me ouvindo. Pastor, eu não sabia que eu era dual chip aqui. Você é dual chip. Você tem um chip, não é nem TIM, nem Claro, nem Oi, que essas coisas não funcionam muito, é uma complicação, às vezes você precisa e não funciona. Tem um chip aí que funciona sempre, é o chip do Espírito. Todo o tempo, está cozinhando, fazendo cabelo no sentido de, não de fazer o cabelo na condição de estar sentado na cadeira, mas com as mãos executando, por exemplo, a Andréia, né? Você está conversando com a pessoa está lá. E às vezes o negócio é um mistério dentro de outro mistério. Você fala, meu Deus, não estou entendendo para onde isso vai, nem de onde isso vem. Eu não estou entendendo nada, eu preciso de uma revelação do Senhor. Está aqui, Pastor, mas eu posso me atrapalhar? Não. Porque a sua mente está completamente infrutífera em relação a essa realidade do chip chamado Espírito. Mas você tem um outro chip, que você é dual chip, né? Então você tem um outro chip que você está antenado, está ali, Ah, sim. Ah, é verdade. Está lá no Espírito. Mas tem a necessidade sempre de abrir a boca. Aí que entra a verdadeira explicação de alguém muito de Deus que no passado vinculou o silêncio, contemplação da glória de Deus com orar no Espírito. E que gente que nem sabia orar direito falou que orar no Espírito é ficar quieto, fazendo cara de crente que está orando. Não tem a ver. Não tem uma coisa a ver com a outra. Agora pode, pastor? Pode. A gente pode estar aqui,
Nenhum músculo se move. E aqui está queimando. Tem como orar no Espírito assim, pastor? É uma arma. Para que momento você usa, pastor? Ela é uma arma de embate contra a realidade do inferno. E ela é uma arma de alerta e alarme que Deus se utiliza para que eu possa entender que eu tenho que sair correndo. Vou colocar assim. Voltamos lá no começo, que tem que terminar o Tadel e tem que encerrar esse assunto de falar em línguas, né? Então vamos lá. Contra Satanás, qual que é a nossa postura? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Pergunta para mim, o que línguas tem a ver com batalha espiritual, pastor? Vai perguntar isso para Efésios capítulo 6. Quando ele coloca na mesma passagem de bater contra Satanás e seus demônios, ele coloca orar no Espírito. Está vinculado. Ele coloca dentro do contexto da armadura. Parece que terminou, ele continua, e não deixe de orar em todo tempo no Espírito, em todo tempo no Espírito, em todo tempo no Espírito, tá? Ele está continuando a explicação dessa batalha espiritual. Pastor, tem situações que você está no Espírito em função de uma batalha? Muitas. Eu não quero me utilizar como exemplo de tudo, obviamente, eu sou uma pessoa limitada e estou aprendendo muito a cada dia com Deus, mas alguma coisinha aqui e acolá a gente acaba aprendendo. Tem situações que Deus te traz lucidez, clareza, de realidades espirituais, que você é assertivo de um tanto assim que você fica impressionado. A sua mente pergunta, Wesley, que loucura, quem está aí? É o Espírito Santo que fala assim, sou eu. Graças a Deus, né? Sou eu, tranquilo. Por quê, pastor? Porque há uma vida no Espírito. E o que ela acerta assim? Realidades, tem pessoas que estão travadas na vida. Elas vão ficar de hoje até 2049 pedindo oração pela mesma coisa. E os crentes bem intencionados vão falar toda vez, vamos orar. Vamos continuar orando. Vamos continuar orando. Vamos orar. 2029, 2035, 2049, ela está lá. Deus de glória. Deus de glória. Será que eu tenho alguma situação assim que Deus está tratando comigo assim, de um modo assim, diferente dos demais crentes? Deus me fez um Jó da geração moderna? Então, ou será que tem alguma trava? Ou será que tem alguma situação que precisa ser discernida espiritualmente? Uma revelação pontual e estoure o elo que prende, que arrebente a amarra. Só que isso é espiritual. Vou argumentar de maneira bem intencionada. Eu sou amoroso, você é amoroso. A gente vai orar com amor, falar, Deus, cuida desse irmão, dê um milagre para ele, manifesta teu poder. Senhor, a gente fica aplicando a tentativa de um dom de curar, tendo que às vezes o que falta é uma palavra de conhecimento que fala, aqui o ponto, aqui aconteceu tal coisa, no dia 2 de março de 87. Meu Deus do céu, tem como ser tão assertivo assim? Em Deus é possível. Tem alguma coisa aí sem querer? Ufa. Falo eu, tá? Não o Senhor, mas às vezes compreendo que tem o Espírito de Deus. Então, é uma benção. O que eu estou querendo dizer? Em batalha espiritual, é uma realidade espiritual. Lembra que eu falei há 2 Tadéis e 3 Tadéis atrás, eu falei assim, a porta de entrada para as manifestações espirituais e para os dons espirituais se chama falar em línguas. Não é à toa que quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, no contexto bíblico neotestamentário, a pessoa é batizada no Espírito Santo e a Bíblia fala assim, e falou em novas línguas. Alguns falam assim, falou em novas línguas e profetizou. Não fala profetizou e falou em novas línguas. Fala assim, falou em novas línguas e profetizou. Eu falei, é uma porta que se abre. Para quê? Para que você possa ser usado por Deus de outros modos. De outros modos. Eu falei para uma pessoa esses dias aqui, uma coisa que eu acho importante falar para todos.
Porque tem pessoa que gosta muito e fica aflita nesse negócio, né? Parece que assim, a identidade dela não fica resolvida enquanto ela não sabe quem ela é, em todos os aspectos daquilo que Deus quer da vida dela. Ela fica assim, ela não dorme à noite. Ela chega para você e fala assim, pastor, o que você vê da minha vida, pastor? Fala para mim, qual o dom que eu tenho, pastor? Aí eu tipo, peraí, deixa eu ver. Não sei. Ela fica em crise. Meu Deus do céu. Porque só comigo, o pastor não acerta, não revela, não traz nada. Já fui para o profeta tal, para profetisa tal, para o profeta tal, ninguém fala qual é o dom, acho que não tem dom nenhum. É uma crise para ela. Eu não sou assim. Eu quero repartir meu coração com você para que você possa entender o que eu quero dizer. Eu não estou tão preocupado em saber se eu tenho dons de curar na minha vida, se eu tenho o dom da profecia na minha vida, se eu tenho o dom da interpretação de línguas na minha vida. Eu estou desejoso, intimamente, de estar conectado e permanecer no Espírito em todo o tempo. Por quê? Minha compreensão é essa. Sei que posso aprender outra coisa e mudar a compreensão que eu tenho agora, mas a minha compreensão atual é essa. O que me importa é ter a garantia da vida no Espírito em mim. Porque eu sei que se eu for o ponto de contato da operação de Deus em algum lugar, tiver uma necessidade ali, e se Deus quiser usar um crente e não tem mais nenhum, e só eu, meu amigo, naquele momento eu posso operar milagres. Naquele momento eu posso utilizar o dom da fé. Naquele momento eu posso falar em línguas e interpretar. Naquele momento eu posso ser boca profética. Naquele momento eu posso discernir em espíritos. Naquele momento eu posso ter uma palavra de conhecimento. Naquele momento eu posso ter uma palavra de sabedoria. Está entendendo o que eu quero dizer? Aí você me pergunta, pastor, você tem qual dom? Eu não sei, irmãos. Direito assim, eu não sei. Eu sei que eu opero umas coisas aqui e outras acolá. E eu oro para que chegue um dia que em todo tempo aconteça esse negócio na minha vida. E eu quero ministrar isso e declarar sobre a sua vida também. E o mais importante não é você ficar se debatendo em casa. Será que eu sou apóstolo? Será que eu sou profeta? Eu não sei se sou evangelista, ou pastor ou mestre. Ai meu Deus, o que eu sou? Eu sei que eu sou diácono. Mas eu não sei. Eu não sei ainda se eu sou alguma coisa em relação a Efésios 4:11. O que eu faço, pastor? Me mato agora ou mais depois? Eu falo o seguinte para você. Nem uma coisa nem outra. Nem agora nem mais depois. Fique em paz. Fique em paz. Pastor, como assim? Efésios 4:11 fala que Deus tem lá 5 dons ministeriais, eu não sei quem eu sou. Então fala o seguinte, querido. Fica no espírito, Fica no espírito de tal modo que se Deus quiser te usar, Ele te usa em qualquer um, até que um dia Ele te use mais num, e você descubra quem você é. E aleluia, glória a Deus. Enquanto isso, na sala de justiça, mas fica no espírito. Mas fica. Está dando para entender, não? Eu falo isso porque tem gente que está assim, ó. Não que você agora está sentado, parece que é o que eu estou falando para você, mas tem gente que fica sentado na vida espiritual uma geração inteira, esperando que um anjo venha e fale assim: eis que a partir de hoje torno-te um profeta dentre as nações. Aí você fala, agora vai. Meu Deus, passou 40 anos, Deus soprando na orelha segredos, o cara não fala nada. É um muro, Deus falava com pedra com ele. E ele lá, eu não sei se eu sou profeta, o dia que Deus falar que eu sou profeta, eu falo. Eu não sei, ninguém me colocou a mão, nenhum profeta falou que eu sou profeta. Eu acho que é da minha cabeça, eu acho que, sei lá, eu acho que é a feijoada que eu comi ontem, eu não sei. Não pode ser Deus, porque ninguém falou que é de Deus esse negócio. E tá lá, Deus falando, e ele não fala nada. Não executa nada, porque não tem uma clareza de quem é. Sabe esse negócio? Por não saber quem é, não exerce nada. É tranquilo, irmão. A nossa maior identidade bíblica, sabe qual é? Testemunha de Jesus. Atos 1:8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis, agora o que você é? Você vai ser o quê? Testemunhas. Testemunhas. Não, que testemunha, pastor. Eu queria ser apóstolo, pastor. Testemunha, já temos testemunho de Jeová, agora eu também. Testemunha. Olá, o que você é? Eu sou testemunha. Vão confundir, pastor. Não estou falando que você precisa apresentar você como ser testemunha de Yaoa, Jeová, Yahvé, Jeová, Jesus Christ, Jesus, sei lá. Não precisa falar. Mas o que a testemunha faz? Se você sabe quem você é, você sabe o que você faz como testemunha.
E essa testemunha vai precisar mais de que uma revelação natural, porque a gente está ali para poder narrar as realidades do reino de Deus. E para isso a gente vai ter que ter intimidade com esse poder de Atos capítulo 1, versículo 8, que foi liberado sobre a nossa vida. E que ele começa dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Dá certo em batalha espiritual? Sim. Mas dá certo em outra área também. Eu queria convidar você a você executar isso na sua vida, em nome de Jesus. Primeiro também eu quero detalhezinho. Ai, a hora. Meu Deus do céu, essa hora. Tem gente que quando a gente fala em línguas, a gente fala a respeito, fala em línguas, ela fica pensando assim: como é que vai ser esse negócio? Como que vai ser esse negócio assim de... Como é que é? Treme, emite um som assim. Vem da onde? Qual é a embocadura certa para o Espírito? É sério? Eu quero estar preparado. Qual que é o... A gente ri, mas é certo. Tem gente que fica pensando um monte de coisa antes disso. Um monte de coisa. Deixa eu falar algumas coisas para você. Tem gente que fala assim: eu não sei se eu não vou estar... não sei se eu não vou estar falando na carne. A gente fala assim: eu não sei, eu tenho medo de falar na carne, pastor. Queridos, todos nós aqui temos carne nessa história, é verdade. Você falar comigo sem ser na carne, eu vou ficar assim meio assustado, que eu não vou conseguir identificar quem é quem. Vai ficar um mistério, uma coisa meio fantasmagórica. Então, a gente fala assim: eu tenho medo, pastor, de eu não entender nada, eu tenho medo de ofender, eu tenho medo do inimigo me pegar e me tomar. E a gente vai criando um monte de situações que vão dificultando uma realidade que Deus deu, a igreja se encarregou de desprezar, e o Espírito Santo, há alguns séculos, se encarregou de resgatar. E que é a bola da vez de Deus da nossa geração, para que aconteça a grande colheita desse último tempo. Mas que muitos crentes ainda ficam travando por vias da carne, não no sentido físico, mas de uma carne que se opõe a Deus, ficam travando essa realidade, tentando dificultar uma realidade que a Bíblia fala basicamente o seguinte: quem fala em línguas não é o Espírito. Somos nós que falamos. Somos nós que falamos. É como se ele dissesse assim: olha, você fala e eu vou descarregando o conteúdo. Mas você tem que abrir a boca e eu vou encher. Essa é a ideia do abra a sua boca e eu vou encher, que Deus fala. Então, mas meu Deus, pastor, eu tenho que ter um motor de arranque nesse negócio, porque eu não tenho esse motor de arranque. Tem que dar eu não tenho nem sem bateria, não sei como é que funciona esse negócio. Eu não sei dar a partida. A partida é em fé, irmão. É assim, é em fé que você dá a partida. Ciente que a bateria está carregada. Ciente que a bateria não está descarregada. Quando que ela foi carregada? Pela presença do Espírito Santo que já habita na sua vida, ela está carregadíssima. Mas eu tenho medo de não dar o tranco certo, não dá, eu vou bater e não vai funcionar. Eu não quero me frustrar, pastor. Querido, para com a ideia do medo, da frustração e entra para a ideia da clareza de que é seu. Deus deu. Então, fale em novas línguas. Abra sua boca e fale em novas línguas. Não há nada nesse sentido que o diferencia de qualquer outro crente. No quesito dom espiritual, alguns têm variedade de línguas, que é uma fala em espírito para abençoar o corpo inteiro. Mas no quesito 1 Coríntios 14, isso é para todos, para que todos sejam edificados. Lembra que ele falou? Seja fortalecido, seja fortalecido, seja fortalecido, seja fortalecido. Traduz assim: se fortaleça. Ele termina dizendo assim: orando no Espírito, orando no Espírito, orando no Espírito, orando no Espírito. A pergunta é: como? Ele me deu uma responsabilidade, eu não sei como executar. Ele fala como é que é: ora no Espírito, ora no Espírito,
ore no Espírito, ore no Espírito. Mas eu não sei. Você tem o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Manda ver. É complicado, pastor, porque eu preciso de um conteúdo. Para não parecer que eu estou inventando, que eu estou imitando, que eu estou louco. O conteúdo é a fé, querido. É a partida inicial. O carro liga. E quando o carro liga, você sabe, opa, agora dá para mover em Deus. Agora dá para se movimentar. Funciona assim. Simples assim. Pode parecer muito louco isso que eu estou falando, mas é simples assim. Mas a coisa espiritual é simples assim. É espiritual, mas é simples. É tão simples quando eu comecei essa conversa dizendo para vocês: vocês creem que se alguém ouvir uma mensagem, abrir o coração e confessar Jesus, ela está salva? Sim. Por quê? Porque a Bíblia fala. Se você crer no coração, confessar com a boca, está salvo. Verdade. É verdade. Por que a gente não tem o mesmo nível de fé para crer se a gente prega e a pessoa abre o coração e fala, eu entrego uma vida para Jesus? A gente fala para ela assim, ó, então, agora você pode ter a certeza de salvação. A gente fala para ela. Agora você foi reconciliada com Deus, você se tornou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você agora se tornou a justiça de Deus. Você agora é filho, você não é mais apenas uma criatura, mas é filho. Você agora herdou a vida eterna. Você agora tem o nome enrolado no livro da vida. A gente vai falando toda a promessa de Deus. Por quê? A gente tem a mesma Bíblia que fala outras coisas, só que outras coisas a gente não crê. Quando Deus fala que vai dar, Ele dá de fato. E Ele deu. Deu quando, pastor? Eu estou tentando achar e não acho. Ele já deu. E já colocou dentro de você. Por isso que não é algo de fora. É algo de dentro. Por isso que alguns chamam de enchimento do Espírito. Porque já está. E aquilo que enche, transborda. E quando transborda, salta. Quer falar alguma coisa, Rogério? Sim? Tem que ter fé. O querer traduzimos com fé. Sem fé não há salvação. Concorda? Agora, se tem fé, a gente olha e fala assim, está salvo. Ah, mas era um ruim. A gente fala, não, mas está salvo, ele creu. Ah, mas ele não prestava, mas ele creu. Creu, então está salvo. A Bíblia nos fala isso, creu, está salvo. Concordamos nisso ou não? O detalhe é que a gente pensa que salvação é uma coisa muito natural. E todas as demais coisas não são. Por exemplo, cura física. A gente fala, não sei. Eu não sei se eu vou orar, porque não sei se pode ferir a pessoa, pode machucar. E qual que é a nossa parte? Orar. Qual que é a parte de Deus? Curar. Por que cura não acontece? Porque muita gente não ora. E por que não ora? Como assim não ora? Eu oro, pastor. A gente ora às vezes desconfiado, assim, Deus. Ó Deus. Ah, Pai. Ah, Pai. Às vezes ela em casa. Ah, Pai. Se for da tua vontade, do teu agrado, eu não tiver nada para fazer agora, você não é de boa. Ô, Senhor, cura. Às vezes a nossa fé é clara para alguns pontos e para outros é totalmente nula. A gente fica mais com receio da gente mesmo. A gente fica pensando assim, ó, lá que eu digo para o Rogério, Rogério, você está curado em nome de Jesus. Aí ele acredita. Acontece muito isso. Ele fica um dia curado. Um dia curado. No segundo dia volta todos os sintomas, todos os sinais. Aí ele desconfia, vem para mim e fala, ai, pô, Rogério, acho que não foi dessa vez. Porque eu fico com pena de mim mesmo, para falar, coitado. Se eu falar para ele que eu prometi uma cura e não aconteceu, eu sou um desgraçado, eu sou um terrível, eu sou um pilantra, eu sou um impostor. Eu estou com dó de Deus, não, eu estou com dó de mim mesmo. Eu quero me proteger. Você consegue entender isso, o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Está dando para entender? Então, muita coisa que não acontece é porque a gente fica pensando muito na gente e pouco na realidade do que Deus quer fazer. Tem outro lado da história. Tem igreja que fala assim, o problema é seu, Rogério. Você não teve fé suficiente. Eu tive, eu orei com fé, mas você também. Ó. E aí fica esse jogo de empurra. Ou eu prometi errado, minha profecia é vã, ou faltou fé nele. Ou, na verdade, há uma relação aqui. Há uma relação aqui. De uma palavra de fé liberada. De uma palavra de fé concebida.
de uma postura de permanecer em fé. Tem, olha, eu não sei em percentuais, mas talvez, de 100% de orações de cura que eu pude ministrar sobre a vida de pessoas, eu acho que umas 75 pessoas tiveram aquilo que alguns incrédulos chamam de curas momentâneas. Aí elas voltam. Pastor, deu certo, sumiu a dor, saiu. Não sei o que acontece, mas não deu certo. Elas vêm. A gente se recorda algumas passagens bíblicas daquilo que é o agir de Deus. Do quanto que Deus fala em permaneça. Permanece. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em ti, você vai pedir o que quiseres, eu vou te conceder. O nosso problema está em permanecer. A questão não é ocupar ele, a questão é eu ajudá-lo a permanecer. Talvez o caminho seja dizer: Rogério, é o seguinte, você faça o que você não podia fazer. Olha, não tem mais dor nenhuma. Estou batendo a perna e não tem mais dor nenhuma. Glória a Deus, aleluia. Está curado, Rogério. Aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa seguinte para você. Essa enfermidade, ela tem uma autoridade na sua história. E ela é teimosa, essa miserável dessa dor aí. Essa dor que saiu. Mas ela vai sinalizar de um modo que parece que ela é dona de você. O que eu faço, pastor? Você vai ter que aplicar fé de novo. Mais uma vezinha. Até quando, pastor? Até sair essa miserável. Assim que funciona. Então o pastor está querendo dizer que tem cura que é instantânea, imediata, total e plena? Sim. E tem cura que é processual, é um processo? Sim. Jesus falou para ele, vai pelo caminho, vai ser curado. Os caras foram curados no caminho. Foram caminhando, foram curados. Jesus não curou instantaneamente. Eles foram curados no caminho. Quando voltaram para agradecer? O que aconteceu com aqueles lá depois? Né? Um percentual de 10%. Foi o dízimo do agradecimento. Eu acho que eles iam falar, não o dízimo, pelo menos. Vai um lá e agradece. Tem processos. Tem curas que são processuais. Tem curas que são instantâneas. Creio eu que as curas instantâneas estão muito mais ligadas à nossa total e plena dependência de Deus. E como somos muito falhos na nossa dependência de Deus, temos uma tendência a experimentarmos muito mais dessas curas processuais do que curas instantâneas. Mas eu estou querendo dizer com isso que o Senhor tem um segredo para a nossa vida, que é permanecer. Permanecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que eu estou falando demais, mas é importante porque a gente está encerrando hoje esse assunto de falar em línguas. Então olha só. Salvação é garantido por meio de crer em Jesus e declarar a fé em Cristo, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Para você lembrar. Quando você teve esse ato de fé, entregou a vida para Jesus, quantos dias demorou para você pensar que aquilo que você fez foi uma grande besteira e bobagem? Alguém aqui teve essa experiência? Quantos mais do que eu? A pergunta é o seguinte: quantas pessoas vêm num culto público, entregam a vida para Jesus, choram, voltam para casa, Satanás, a carne, o mundo fala besteira, bobagem, não valeu de nada, você não está convertido não, você é ruim, que dói, você não presta, isso não é salvação, se você morrer agora, você vai para o inferno com certeza. Quantas pessoas, agora melhorei a pergunta, né? Quantas pessoas já tiveram essa impressão, depois de ter feito uma oração da fé, oração do pecador, a oração do arrependimento? Quantas pessoas? Além de algumas pessoas, certo? Agora o que acontece? Se você ficasse na sua casa com essa dúvida, o que aconteceria com você? Você não ia permanecer. E não permanecendo, o que aconteceria? Você não estaria na fé, com certeza. Agora, essas pessoas que levantaram as mãos, inclusive eu, o que aconteceu? A gente jogou essa pergunta para alguém. Falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou meio em crise, eu não sei se valeu a pena. Aí um crente cheio do Espírito Santo falou assim, não. O que aconteceu foi real. Foi ou não foi? Alguém falou, não, o que aconteceu foi real. Você está salvo. Aquilo valeu. Para Deus é real. Valeu. Você entregou a vida para Cristo. Você é um verdadeiro cristão. Você está sendo provado, está sendo tentado. Você está meio em uma batalha. Mas a sua realidade é essa, em Cristo Jesus. Você fala, aleluia, ora por mim. Precisando. Aí oraram por você. Algumas pessoas aceitaram Jesus 3, 4, 5,
6 vezes nesse processo. Por quê, pastor? A primeira não valeu? Valeu! Só que a pessoa ficou nessa dúvida. Falou, não sei, acho que perdi agora, porque eu fiz um pecado grave. Pessoas que vieram de vícios, tem muito comum isso. A pessoa era escravo de uma droga qualquer, de uma dependência química qualquer. Entrega a vida para Jesus no domingo. E ela pensa, ela considera, e é verdade, ela foi liberta em Cristo Jesus. Só que por algumas razões, na quinta-feira ela usa a pedra maldita, o pó desgraçado. O que ela pensa? Acabou. Eu não sou crente. Aí Satanás fala, tá vendo, miserável? Eu sabia, seu porco imundo, você é meu. Esse negócio de ir na igreja mostrar que você é bonzinho. Você não sabe, você não vale nada. Aí o cara lá fica na crise. Se não tem um crente para ligar na quinta-feira e falar assim, meu irmão, eu falei, meu irmão, eu pequei, eu tô na... Aí o cara, não, calma. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um homem de Deus. Deus começou uma boa obra na nossa vida. Você vai aprender a andar em vitória. É ou não é assim? Mas se ninguém fizesse nada, o que aquele cara pensava? O negócio não é comigo, não. Mas o que isso tem a ver com o papo? Tudo? Cura? Mesma coisa. Batismo do Espírito Santo? Mesma coisa. Vamos fazer outra pergunta. Quantas pessoas hoje sabem, eu tinha sido batizado do Espírito Santo, mas não tinha entendido. Eu tinha sido, eu falei em línguas, mas eu achei que era bobagem, eu parei de falar. Muitas pessoas não praticaram. Botaram em algum lugarzinho, falando, não sei, foi uma experiência meio, eu falei, rei, catara, e acabou. Aí depois, não sei como é que funciona. O que faltou? Às vezes, você está num grupo de pessoas que ninguém crê nesse negócio. Você chega e fala, eu não sei, acho que não é para os nossos dias, não. Eu acho que esse negócio não funciona mais. Eu acho que você inventou. Eu acho que você saiu da casinha. Eu acho qualquer coisa. E aí a gente fica, mas foi real ou não foi? Foi real. Está entendendo o que eu quero dizer, queridos? Satanás, ele é um enganador. A nossa carne, ela está corrompida. Ela não entende as coisas espirituais. O mundo não fala a linguagem do Senhor. Pega essa tríade do mal e queira explicar a fé e as coisas de Deus, não vale. Não tem como. Agora, se nós quisermos parar de ficar tentando argumentar de forma lógica com as coisas de Deus e buscarmos a revelação da palavra do Senhor, de fato e de verdade, e aplicarmos fé naquilo que Deus diz, não é o que o irmão tal falou, a irmã tal falou, não sei quem falou, não, é o que Deus diz por meio da sua palavra. Esse exercício de fé vai dar certinho. Esse exercício de fé vai provocar um agir sobrenatural de Deus. E a gente vai começar a andar em triunfo, em vitórias permanentes sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o inferno. Amém, queridos? Glória a Deus. Maurício queria fazer uma pergunta há umas 2 horas atrás. Sabe uma das coisas mais maravilhosas que um crente pode fazer, Maurício? É usar a palavra para o seu crescimento espiritual. É orar a palavra. Eu quero ser assertivo, eu ainda não oro no Espírito, eu não sei essa oração perfeita, eu não sei nada, mas eu quero ser mais assertivo. Ore a palavra. Entenda, alguém algum dia falou, e muitos crentes reproduzem o seguinte, que é uma declaração de fé, que é, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Se a Bíblia diz que eu posso, e a minha carne fala não, ela está errada, a Bíblia está certa. Se o mundo fala não, o mundo está errado, a Bíblia está certa. Se o diabo fala não pode, ele está errado, a Bíblia está certa. Porque eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Pega isso como uma declaração de fé. E torna isso real na sua vida. Menino, você vai ser assombrosamente abençoado e abençoador. Eu tenho certeza disso. O nosso problema é que a gente pega a Bíblia, o Google, a mídia, as redes sociais, a informação dos amigos, mais ainda dos inimigos, bota tudo num liquidificador, bate e toma. E quer viver bem-aventurado. Esse é o problema da nossa geração.
a gente despreza muito a Bíblia. A gente tem umas 15 Bíblias em casa, mas a maioria de nós nunca leu uma inteira. E aí a gente fala de orar a palavra, sem que a gente nem conhece a palavra. Sendo que a Bíblia fala da Bíblia e diz assim, ó, a fé vem por ouvir. Vem por ouvir, meditar, assim, entregar completamente essa palavra. Isso que você está falando, Maurício, é muito importante. Muito importante. Mais do que o anseio teológico, a gente deveria ter um anseio de pertencimento, de filiação, de um filho que quer conhecer o coração do pai. Eu queria até assim, com muito amor e carinho, eu sei que talvez possa parecer contraditório o que eu vou falar, queria dizer para você, não se preocupe muito em ser muita teologia, porque a teologia é sempre o que alguém escreveu sobre aquilo que achou da Bíblia. É o comentário do comentarista, do comentário do comentarista, do comentarista, é da Bíblia. Já pegou assim a interpretação do interpretado do intérprete que interpretou primeiramente o outro intérprete. A gente está no século 21, tem 21 séculos de interpretação bíblica. É muita coisa. Faça uma experiência espiritual. Claro, talvez alguns elementos vão ser importantes para você entender como é que se lê a Bíblia, como que se interpreta ela. Isso ajuda a você fazer uma boa interpretação. Isso é importante para você não sair da casinha, não pensar besteira da Bíblia. Mas tirando isso, faça o exercício de dizer para Deus, Deus, eu quero conhecer o Senhor pela tua palavra. E eu vou me afundar nesse negócio. Eu vou me aplicar nesse negócio. Eu vou ser aplicado no estudo da palavra. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero que o Senhor impregne na minha vida os teus valores, teus conceitos, teus princípios, teus dons, a tua glória, de modo que eu passe a reproduzir e ser a Bíblia para que o mundo possa ler. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais efetivo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela colaboração, Maurício. Obrigado pela colaboração, Rogério, e todos que, de algum modo, com suas perguntas e suas menções e falas aqui, ajudaram naquilo que a gente está falando. Grave o resumo do resumo dessa noite. As línguas, ela também, orar no Espírito, é uma arma espiritual. Uma arma de ataque e uma arma de defesa. É uma arma de ataque e uma arma de defesa. É uma arma de você se guardar no amor de Deus, conforme diz Judas. Se você estava na vigília, você sabe o que eu estou falando. Judas, versículo 19 e 20, foi poderosa a vigília. Não perca aquilo que não pode ser gravado, aquilo que na verdade nunca mais volta. Talvez só no céu se reproduz. Não perca. Não perca. Não chega tarde no negócio que não volta nunca mais. Não perca. Não perca coisas que são extraordinárias e que nunca mais acontecerão de novo. Não perca. Então, voltando, em Judas capítulo 1 tem coisa poderosa em relação a línguas lá. Então tem uma maneira de aplicar essas línguas para que você se defenda. Mas tem a oração em línguas como um instrumento de ataque espiritual, para desarmar, desestruturar e vencer a Satanás. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar?